Vemos que Moisés vai rogar pela presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vemos que a necessidade que Moisés entendia que ele tinha, que o povo tinha, era de carregar com eles a presença de Deus. Aleluia! Chegar à terra prometida, alcançar uma terra que mana leite e mel, sem a presença não seria suficiente. Aleluia! Não seria importante, louvado seja o nome do Senhor. A maior necessidade da igreja, irmãos, não é das bênçãos de Deus, é do Deus das bênçãos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A maior necessidade da igreja não está em apenas adquirir os dons de Deus, mas é de ter o doador. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o que está nos acontecendo nestes últimos dias, louvado seja o nome do Senhor, a igreja está ansiando errar, a igreja está tendo desejos errados. O mundo, louvado seja o nome do Senhor, em nenhum instante, aleluia, tem desejado a presença de Deus. E o que o Senhor vem trazer nesta noite para a nossa vida é dizer, aleluia, glória a Deus, saiba que nada é capaz de substituir a presença de Deus. Aleluia, Deus! O Senhor está dizendo nesta noite não apenas de ter a presença, mas de carregar a presença de Deus. Quando eu digo carregar, irmãos, e quando eu digo ter, aleluia, glória a Deus, muitas das vezes nós temos algo e o que temos nem sempre carregamos por onde vamos. Mas a presença de Deus ela é diferente. A presença de Deus tem que se ter, tem que se carregar por onde for. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés é bem afirmativo ao dizer que sem a presença ele não sairia dali. Ele se encontra insatisfeito, louvado seja o nome do Senhor, quando o Senhor diz para ele que o anjo dele iria, louvado seja o nome do Senhor, mas Moisés apenas não falava de Deus, mas ele conhecia Deus. Moisés falava com Deus face a face, como se fosse um amigo. Louvado seja o nome do Senhor. E sexta-feira, quando eu estava aqui na oração, eu estava de pé, irmãos, e eu senti os meus joelhos se dobrando sozinho, e algo me impulsionava a estar de joelhos. E naquele momento em que eu ajoelhei no círculo de oração, as irmãs começaram a dizer, Deus, não tira a tua presença do nosso meio. Deus, não tira a tua presença da nossa vida. E naquele momento, aleluia, o Senhor encheu meu coração de grande temor e reverência, dizendo que nós podemos ter tudo neste mundo. Podemos ter, aleluia, uma família abençoada, podemos ter um trabalho bem sucedido, podemos ter a nossa vida profissional, louvado seja o nome do Senhor, bem estabilizada, podemos fazer e realizar os nossos desejos, podemos ter todos os nossos sonhos conquistados, mas o que o Senhor está dizendo nesta noite é, nada disso é capaz, aleluia, de substituir a presença de Deus. Aleluia. Para carregar a presença, para ter a presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não basta simplesmente dizer que tem que ansiar ardentemente pela presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Presença significa companhia, presença significa proximidade. Então, quando você entende, aleluia, que você precisa mais do que tudo neste mundo da presença de Deus, você também entende que você estará sempre próximo do Senhor. Presença é proximidade. Aleluia, Pai. Aleluia. E carregar a presença de Deus é estar próximo dele em todos os lugares. Aleluia. É no dia a dia, nos afazeres, independente do que você esteja fazendo. Carregar a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que ser a nossa prioridade. Aleluia, Pai. Qual é a sua maior necessidade? Qual é a maior necessidade da igreja? Saia daqui ciente que a palavra de Deus tem vindo, aleluia, como um alerta, mas também para um chamado de Deus para a tua vida. Aleluia.
eu estava vindo para a igreja, aleluia, eu disse para minha filha no caminho, eu disse para ela, nada neste mundo pode ser mais importante do que a presença, porque o céu pode se abrir, Jesus voltar e só subirá aquele que carrega a presença de Deus. Aleluia, aleluia. Entenda, está tudo interligado no plano de salvação. Carregar a presença de Deus não vai ser só aqui, mas aquele que carrega a presença de Deus, ele tem ciência que aonde Jesus está, ele também estará. É, papai. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 32 de Êxodo, a palavra do Senhor vai dizer que aquele povo obstinado pecou contra o Senhor. Aquele povo, aleluia, glória a Deus, pecou criando um ídolo para a sua adoração. E eu quero te dizer nesta noite, um povo que viu toda a provisão de Deus, um povo que saiu do cativeiro pelas mãos de Deus, um povo que viu 10 pragas chegar e nenhuma o atingir, foi capaz agora de virar as costas e nem pensar para pecar contra Deus. Louvado seja o nome de Deus. Eu e você somos a mesma coisa. Quantas vezes o Senhor nos visitou aonde ninguém foi, só você sabe. Quantos leitos você passou, era todo mundo desconhecido, mas a presença estava lá. Quantas lutas, quantas noites, quantas lágrimas, quantos livramentos de Deus. Ninguém pôde fazer o que Deus fez e a presença estava lá. Aleluia. E o povo não pensou duas vezes para pecar contra Deus. Começaram a tirar os seus atavios, pegaram ali ouro, aleluia, e ali Arão faz um bezerro de ouro. E ele vai dizer, aleluia, que era para a adoração do Senhor. Senhor com letra maiúscula aqui, aleluia. Porque se dizia um culto que estava se transicionando, que era oferecido a um Deus verdadeiro, e agora estava sendo oferecido a um Deus que nada podia fazer. Saíram do Egito, viram no Egito a adoração deles lá, e sabiam que o Deus deles não fazia nada, e mesmo assim, esse povo obstinado pecou contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos ver ao decorrer da palavra do Senhor, que este povo que pecou contra o Senhor, a Bíblia vai dizer que o Senhor vai dizer a Moisés para que ele descesse do monte. E isso porque despido estava o povo. Aleluias. E que ele descesse com pressa, porque o povo estava pecando contra o Senhor. O povo estava trocando o seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Moisés vai descer, e Josué vai dizer para Moisés que o barulho que estava se ouvindo era de guerra. E Moisés vai dizer, não é nem dos vitoriosos e nem dos vencidos, mas esse barulho que eu ouço é de dança. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés chega, se depara com o povo adorando aquele bezerro de ouro. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o pecado, ele nos afasta da presença de Deus. E o que aconteceu com este povo? Perderam a presença. Aleluia. O Deus que enviava a nuvem, aleluia, durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, não se fazia mais presente no meio do povo. A presença de Deus foi embora do arraial. Louvado seja o nome do Senhor. O povo se entregou ao pecado de tal maneira que não perceberam que a presença de Deus tinha saído do meio deles. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado me afasta, te afasta da presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. O pecado nos corrompe, segue a nossa visão, segue a nossa visão. Ele esconde o nosso coração para não ver mais Deus. Ele nos deixa bem acomodados com aquele desejo de não sair dali. Mas cuidado.
Permanecer no pecado é perder a presença de Deus. Aleluia. Permanecer no erro é ter consciência de que com você não carrega mais a presença. Aleluia. Eu digo para você, meu irmão, sem a presença de Deus, aleluia, a sua vida será completamente vazia. Deus, aleluia. Muitas das vezes adentramos por estas portas e nos perguntamos, Senhor, eu não sinto mais a tua presença. Deus. A palavra já é louvado seja o nome do Senhor. Não sentimos mais, aleluia, comovidos pela palavra. O hino já está sem unção. Não queremos mais ouvir. Estamos, aleluia, desinquietos no banco, aflitos para ir embora. Cuidado. Você pode ter perdido a presença de Deus e não tem percebido. Deus, aleluia. O pecado pode estar cegando você a ponto de não te deixar mais chegar até a presença de Deus. Jesus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E deixa eu te falar, o pecado ele traz sim a ira de Deus. Não pense você que quando pecamos, Deus olha para a nossa vida e diz assim, é só um pecadinho. Eu não vou cobrar, não. O pecado traz sobre nós a ira de Deus. Aleluia. Deus irou tanto, mas tanto com esse povo, que o desejo dele era destruir todo mundo. E fazer de Moisés uma nova nação. Mas Moisés, irmãos, ele vai interceder. Ele vai implorar ao Senhor que perdoe o povo e que não retire dele a presença. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 32, versículo 27 vai dizer, e disse-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de uma porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. Moisés vai fazer uma pergunta. Ele vai dizer, quem é do Senhor? Vem a mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi. Ele perguntou, quem é do Senhor? Vem a mim. Foram todos? Não. Foram até a eles os filhos de Levi. Louvado seja o nome do Senhor. E depois que eles vão até Moisés, são 3.000 homens mortos. O pecado traz a ira de Deus. Aleluia, Pai. O pecado afasta e tira a presença de Deus da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu quero te dizer nesta noite é que o Senhor falou no meu coração uma coisa, irmãos, muito forte. Muito forte. Talvez você vai sair daqui insatisfeito com a palavra, mas eu saio daqui de dever cumprido de entregar aquilo que Deus faz. Aleluia. Glória a Deus. O pecado nos afasta de Deus. O pecado tira a presença de Deus na nossa vida. E o Senhor trazia ao meu coração o seguinte: o pecado, irmãos, não se veste roupa. O pecado não se troca roupa. O pecado não muda ele de lugar. O pecado é removido. Louvado seja o nome do Senhor. E o que o Senhor dizia ardentemente no meu coração é: igreja, não cabe o pecado. Não mude ele de lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Isso não é suficiente. Você estará criando uma casa de habitação do pecado. Mas o que o Senhor disse para mim: pecado não é, aleluia,
importante para a sua vida. Jesus, aleluia. Todo estado terreno, todo prazer momentâneo, toda a estabilidade de uma vida muito boa. Cuidado, o seu ego está sendo alimentado, mas a sua alma está lamentando. Aleluia, Deus. Que a presença de Deus remova verdadeiramente o pecado. Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E como eu disse, não é só ter, é carregar a presença para todos os campos que você for. Não importa o que estejam fazendo, carregue a presença. Aleluia. Anseie pela presença do Senhor na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés bem sabia que a terra prometida era maravilhosa. Moisés bem sabia que a terra prometida era bendita, mas Moisés tinha mais ciência ainda de que, aleluia, entrar na terra prometida sem a presença de Deus não faria nenhuma graça. Tem que carregar a presença. Aleluia. Não tem que trocar o pecado de lugar, tem que remover o pecado. Para a igreja do Senhor, o Senhor diz nesta noite: não encape aquilo que está te matando. E você tem visto, mas você não quer sair. Não quer porque está trazendo prazer. Não quer porque está trazendo bem-estar. Não quer porque está trazendo alegria, mas o Senhor, aleluia, glória a Deus, me confia a dizer esta noite para você: se não houver emoção, não há retorno da presença para você. Deus não vai habitar aonde o pecado é encapado e não resolve. Deus não vai habitar aonde o pecado é trocado de lugar, porque não é para ele. Deus está dizendo: carregar a presença de Deus não é dizer principalmente que tem. Louvado seja o nome do Senhor. É parar de viver para os seus prazeres e viver para Deus. Aleluia. E o Senhor enchia o meu coração, e quando eu preparava, parecia que eu sentia um temor muito grande, as minhas pernas, todo o meu corpo, aleluia, glória a Deus, eu não sei explicar o que eu estava sentindo. Mas escolha remover o pecado e atrair de volta a presença de Deus. Aleluia, Jesus. A Bíblia vai dizer que foi má notícia aquele povo saber que Deus não iria no meio dele. Jesus, aleluia. Foi má notícia. E nós, muitas das vezes, não temos o sentido nem mal com o pecado que temos cometido. Aleluia. Aquele povo, irmãos, ansiava e sabia que não havia nada mais importante do que a presença de Deus. O anjo ia, louvado seja o nome do Senhor. O anjo era o enviado de Deus, mas Moisés queria certeza de que quem iria era a presença de Deus. Porque carregar a presença de Deus é também ter descanso. Jesus, aleluia. Quando o Senhor disse: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está nos dizendo, o Senhor está chamando a atenção para a nossa vida nesta noite. Dizendo: cuidado, porque a presença pode ter ido embora. E você, aleluia, glória a Deus, está bem demais, mas no pecado, não na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. O pecado, ele cega, ele corrompe a nossa vida. Ele nos faz sentir tão bom que é desnecessário buscar a Deus. Que é desnecessário servir ao Senhor. De tão bom que é estar no pecado. Mas saiba você, o pecado nos afasta de Deus e atrai a ira do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do
seja o nome do Senhor. E quando o povo, aleluia, vê a má notícia de não, aleluia, a presença de Deus sim, sabe o que o povo faz? Eles vão, louvado seja o nome do Senhor, suplicar por perdão. Eles vão se arrepender do que fizeram. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés, aleluia, vai subir para clamar a Deus por aquele povo que pecou. Assim como o pecado, ele te lança fora da presença de Deus. Ele corrompe a tua vida. Mas o arrependimento verdadeiro te traz de volta à presença. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor, no capítulo 33, versículo 9, vai dizer: E aconteceu que entrando Moisés na tenda, descia